Boa noite, gente. Hoje estou eu aqui mais uma vez nessa quarta-feira, conversando com vocês sobre o spoiler terapêutico, que é um conjunto de 3 encontros online, né? Presencial não tá podendo, online com terapeutas, onde a gente vai construir um projeto, um plano de carreira para esses terapeutas que querem se qualificar profissionalmente. Dentro desse projeto do spoiler terapêutico, eu tenho feito lives com pessoas que estão, né, no nosso convívio social, que são nossos colegas, para que a gente troque experiências. Leonor tava esperando, alta expectativa Leonor tava, né? Cadê a maquiagem de bruxa? Não temos, senhora, nós somos bruxas modernas e urbanas, que nem o tarô de Tarena, e não temos tempo para maquiagens. Mas é isso. Dentro do projeto Spoiler Terapêutico, a gente tem esse encontro, onde a gente conversa 3 dias, né? Que vai ser no dia 5, 8. Deixa eu pegar aqui meu calendário, peraí, para não passar essa vergonha publicamente. 8, 15 e 22 de novembro. Carlinha tá aqui, super indica o curso. Obrigada. Foi massa mesmo. E a gente vai construir um plano de carreira para vocês. Vou chamar a Tarena, que eu tô vendo a Tarena aqui já, pra gente conversar. Hoje o tema é sobre ser terapeuta, realização profissional e pessoal. Será que dá para poder juntar essas duas realizações dentro de uma profissão? Será? Que bom, Carlinha, que você conseguiu render ótimas ideias. Fico feliz. Deixa eu procurar a Tarena pra eu chamar, viu? Cadê ela aqui? Pronto. Olá, Olá, Tarena. Como está você? tudo bem? Tudo em paz? Eu estou vendo aí que aqui tá tudo preto para mim. Começou. Tô te vendo. É, vem você com Ah, seus bugs de live. gente, fala sério. Isso é quando eu não atualizo o aplicativo. Eu esqueci de atualizar, deve ter sido isso. E ele teve uma atualização essa semana, inclusive. Ah, pois é, então foi isso. Era para ter Bem-vinda atualizado. à minha casa virtual. Fico feliz de ter você aqui e dividir a tela com você. E hoje a gente vai querer saber várias coisas de você. Eu também tenho muitas curiosidades com relação à sua profissão. Primeiro, quem é Terina Cardoso? Eita, já me sentindo Marília Gabriela aqui, gente. Pelo amor de Deus. Serena por Serena. Olha, pergunta difícil, né? A gente tem uma tendência muito forte a se definir primeiro com a profissão. Mas antes da profissão, se eu fosse me definir com poucas palavras, eu acho que eu poderia colocar uma pessoa intensa, né? E um tanto ativa, até demais. Eu tenho uma conexão, vou usar os meus arcanos maiores do tarô para me definir. Eu sou uma imperatriz nata, né? Eu gosto de estar nesse lugar de controle, por trás disso tem uma certa insegurança, então a necessidade de estar sempre de olho em tudo, fazendo tudo. Hoje a Adriana Borges me mandou um meme com a mesma pessoa em várias funções, né, na frente do Eu na computador. quarentena, né? Quando você trabalha, né, como você é profissional liberal, você é financeiro, você é tudo aquilo ali e uma pessoa só. Então, eu sou isso mesmo, gente. É a intensidade, é a impulsividade, é aquela forma da imperatriz. E depois disso, a minha persona terapêutica que é um pouco mais, tem um pouco mais de candura, né? Que as pessoas gostam disso, mas por trás, gente, ó, é um vulcão, vocês não têm noção. É voz de fada estratégica, viu? E eu sempre falo para meus pacientes, Tarina, que a minha persona terapêutica é uma persona tranquila, mas em casa ninguém sabe, né? Em casa o demônio. Ah, Pois é, em casa a ninguém próxima sabe. atualização é trigêmeo, imagine. Ai, meu Deus, trigêmeos desse jeito. E conte mais de você, como foi o seu processo de se tornar. Você fez até um texto hoje sobre isso, não foi?
Foi, fiz sim, já entrei no clima. Foi Me bem, conte, já puxando para lá de Deus. foi tranquilo para você ou foi intenso? Conte pra gente. Pode perguntar para mim também, viu? Não é só eu que tô de Marília Gabriela, não. Você pode ficar também. Claro, claro, pode deixar. Já, daqui a pouco vem a persona jornalística aqui, que fica a sua vida. Olha, não foi fácil, não. Ser terapeuta foi como todas as mudanças de fase na minha vida. Foi na intensidade, foi num período onde eu não tive a chance de fazer nenhum tipo de transição profissional. Era o que eu tinha no momento. Porque quando eu escolhi o TTS veio à minha vida por acaso. Eu conheci Jordan nas rádios, fazendo entrevista de rádio, fazendo entrevista para site. E, na verdade, tinha mais familiaridade com a Clarissa, porque ela era assessora de imprensa dele. Então, ela começou a me convidar, ela viu algum potencial ali, começou a me convidar para fazer o curso. A gente fez uma matéria de iridologia e eu me interessei muito pelo tema. Então, eu perguntava muito. E ela falou, você devia fazer o curso. E aí começou. Sim. E eu fui muito mais por uma questão de autoconhecimento, porque minha intenção, na verdade, era ensinar jornalismo, era ir para as faculdades. Porque eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em docência do ensino superior com essa intenção. Depois eu ia partir para o mestrado fora, porque mestrado na área de jornalismo aqui na Bahia é uma droga, é muito pequenininha. A gente só tem a opção de comunicação e cultura, eu acho, na UFBA, que é o que tem, alguma coisa de tecnologia também tem lá. E aí eu ia para fora para estudar, fazer esse mestrado e ir para as faculdades, porque eu tinha experiência também na área, eu estava trabalhando no jornal à tarde. Então, essa era a minha intenção. Até que eu fui fisgada ali, né, por ela, comecei a fazer o curso e nesse ínter, e perto de formar, eu fui demitida. Num passaralho que teve, né, a empresa começou a falir, e essa lorota de vai falir tem anos, e o jornal tá aí depois, mas rola muita demissão. Agora, com esse governo que a gente está, os contratos, eles já não são mais de carteira assinada, são contratos que você... Naquela época eles já burlavam muito, imagine agora. Então, É meio PJ agora. Exatamente. Então, naquela época eu saí sem nenhuma possibilidade de trabalho, eu só tinha mesmo claro que engravidou na época e me chamou para fazer assessoria de Jordana no lugar dela, assessoria de imprensa. E isso era uma espécie de permuta também. Então, a intensidade das relações começou também pela atividade profissional. Sim. E aí eu fui ficando mais perto dele, mais perto dela, mais perto do TTS, consequentemente, eu estava em tudo. Eu respirava o TTS naquela época, respiro até hoje, né? Mas hoje eu divido com a minha carreira individual. Sim. Então, aquela demissão mexeu muito, porque foi uma torre mesmo, foi a pior torre que eu já passei na vida, porque eu tinha uma estabilidade de qualidade de vida e financeira muito boa como eu queria, né? Sim. Como eu imaginava. E aí, aquilo quando se caiu, eu jamais iria imaginar que eu fosse conquistar tudo isso. Depois, somente sendo terapeuta, o que é muito, e muito mais, eu imagino, pelo menos eu sinto, do que ser repórter. E como é a sua percepção de poder contribuir para pessoas mudarem coisas importantes na própria vida? Como é que você se sente olhando para esse cenário assim? No começo de tudo lá em 1800. Sim, lá em 1800. Ai, meu Deus. Olha, eu tive certeza que eu queria seguir a carreira no primeiro dia de estágio, quando eu fiz a primeira intervenção. Eu senti, bom, eu consigo fazer isso aqui, e é muito gostoso fazer isso aqui, né? Então, eu decidi ali seguir. Em paralelo, aconteceu a questão da demissão e eu fui. Só que isso hoje, para mim, é um pouco conflito. Eu conflito um pouco com isso, porque mexe muito, e é uma coisa que terapeutas não gostam de falar, mas mexe muito com o nosso lado mais vaidoso. Você ter esse pedestal velado, né? Que você se coloca ali pelos feedbacks que você recebe. Isso é viciante e muito perigoso. Né? Porque se um dia isso vai acontecer com qualquer terapeuta, você vai errar. Quem disse que não tem erro no setting terapêutico está tentando se proteger, porque tem. Tem com erro certeza. no setting terapêutico. Né? Mexer com a psique das pessoas é que nem você fazer uma cirurgia. Se o médico erra, você não vai errar. Entende? Sim, então, sim. até hoje, eu tenho esse receio.
Quando a pessoa me coloca muito nesse pedestal, é maravilhoso, é gostoso, quem não quer? Mas, ao mesmo tempo, é assustador, e não por uma questão de boicote ou qualquer coisa assim, mas porque você está mexendo com algo que é muito sensível e muito delicado da pessoa. E, às vezes, não é isso. É ela, sozinha, no processo dela, né, com as questões dela. Você é uma ferramenta ali, né? Sim. É como se você... É como se você estivesse procurando uma sombra e o cara está procurando uma sombra e você é a árvore. Entende? É mais ou menos isso. Então, é viciante, é maravilhoso. Você quer mais, você quer produzir mais, você quer ser o melhor terapeuta, você quer receber os melhores feedbacks, mas um belo dia vai ter uma pessoa que fala com um colega seu, porque dificilmente fala com a gente, né? Normalmente fala com um colega, Sim. e aí o colega pode alertar ou não, né? E aí a informação chega de uma certa forma para você, ou às vezes a pessoa até fala diretamente, como já aconteceu comigo. Né? Uma pessoa já fez uma constelação familiar seguida de uma intervenção, porque eu senti ali no momento que a pessoa merecia passar por uma intervenção, e eu não perguntei para ela se eu podia fazer a intervenção. Eu não perguntei. Isso é um erro. Entende? Do lugar que eu tô hoje, para mim é muito tranquilo admitir isso. Que Sim. acontece. E depois daquilo dali, ela já fazia terapia, a terapeuta dela comentou sobre isso, né? Mas você pediu aquela intervenção e tal? Não, não pedi. Ela teve uma delicadeza muito maravilhosa de me procurar anos depois e dizer, olha, que bom que você fez, porque eu destampei uma dor na minha vida, que eu tinha passado por um abuso, eu destampei uma dor na minha vida, mas ao mesmo tempo eu não queria naquele momento. Sim. Se eu pudesse ter esperado um pouco mais, eu teria esperado. E aí eu falei para ela, obrigada pelo feedback e tal. Então tem que ter maturidade para você estar nesse lugar, porque um dia você tá lá em cima, no outro você não tá, como qualquer profissão, né? Então eu tive medo e tenho até hoje. É a roda da fortuna, né? Porque toda profissão, toda vida tem a roda da fortuna. Tem a hora que você tá fantástico, mas tem a hora do feedback ruim também. E isso é muito importante, Tarina, porque a gente... E uma coisa que a gente tem que ter muito consciência, viu, gente? A gente tem um poder que é perigoso também. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala nas sessões. Eu não tinha dimensão disso, até que um dia um paciente fez assim, você lembra daquela frase que você me disse? Pois eu tomei tal atitude por causa dela. Aí eu fiquei... Sabe quando você sente aquele gelo descer pelo corpo? E, meu Deus, o que foi que eu disse? Sei. Aí eu fiz assim, qual frase? Né? Qual frase? Aí ele falou, não, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fiz, meu Deus do céu. De fato foi uma frase impactante. Mas quando eu estava concluindo o raciocínio com ele, né? Ajudando ele a raciocinar, eu falei de uma forma que para mim foi natural. Mas quando ele me falou, eu fiz... Né? E assim... Isso. Meu Deus do céu. Mas bom, o resultado foi bom. O movimento que ele fez foi um movimento positivo para ele, mas poderia não ter sido, né? A gente tem que ter muito cuidado com que a gente... A partir desse dia, eu fiquei super atenta. Quando eu falo as coisas para o paciente, já vou organizando na cabeça para poder falar com mais coerência, assim, mais tranquilidade. Porque a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com o que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o processo terapêutico. Tem um livro interessante também que fala sobre isso, sobre o poder do terapeuta e do médico na vida das pessoas. Como as coisas que a gente fala se tornam verdades para algumas pessoas. Então, esse lugar da gente de poder, né, precisa ser respeitado. A gente tem que ter esse poder com muito respeito. Exatamente. E tem terapeuta que tem receio desse silêncio no setting terapêutico. Dessa coisa de você parar para pensar o que você vai falar. Você não precisa dar resposta imediata. Aliás, eu nem sei se você precisa dar resposta. Sim, né? Com certeza. Não é um lugar de resposta. É um lugar de questionamento, é um lugar de revisão de situações da vida, de regressão, né? No sentido de regressiva mesmo. Então, é uma questão que muita gente tem medo desse silêncio. E eu brinco com minhas alunas de tarô, principalmente, porque quando você começa a jogar tarô, você quer aprender todos os arcanos de uma vez só e quer logo fazer a interpretação assim que abre as cartas. E eu falo, gente, monta seu arquétipo de bruxa, monta sua persona, respira, finge que tá ouvindo o santo, entendeu? Faz aqui. Você tá ali dentro buscando, na realidade, os arcanos, as interpretações que vocês vão lá começando.
Então tem que montar essa persona assim, para que você se sinta mais seguro, se for o caso, entendeu? Já eu faço o contrário, sabia? Eu não tenho a menor vergonha de Ah, dizer, não lembro, peraí, vou olhar. E eu sempre faço tarô com a mandala do lado e com as anotações do lado, porque assim, eu tenho memória ruim. Eu tenho memória muito ruim. isso. Então, se eu preciso usar a ferramenta e tenho memória ruim, eu tenho que assumir a minha fragilidade. Aí eu É uma sempre, opção também. aí eu sempre deixo o computador ligado, com a mandala lá bonitinha, né? Que você me ensinou, inclusive, é que a gente usa a básica, né, do tarot terapêutico. E com as anotações do lado. Então, Aham. peraí, deixa eu revisar aqui. Não tenho vergonha, gente. E é uma coisa que é com o tempo, viu? No começo é só vergonha, depois você É. fica sem vergonha. E quando essa fase de vergonha passa, você transpassa até mais segurança. Quando eu comecei a aprender os arcanos menores, e isso é uma coisa recente na minha vida, acho que tem um ano que eu aprendi os arcanos menores. E aí eu comecei a fazer a leitura olhando a apostila, e eu falei para os meus alunos, não tem problema nenhum, pode consultar uns conhecimentos novos que eu estou estudando e tá tudo certo. Né? Não tem que ter essa vergonha. Ou você monta sua persona de espaço, ou você fala a verdade, o que você decidir, tá tudo certo, né? Ter confiança nas duas Sim, Mônica tá falando que respostas. também recorre às anotações, tá vendo? Tudo bem, tá tudo certo. Eu muito recentemente recorri às anotações e ainda recorro para algumas coisas que são mais profundas, porque não é só arcano menor, tem várias outras coisas que Sim, existem que eu estou estudando agora e tem que fazer. Né? Tem gente que não tem facilidade de gravar imagem com nome, e aí tem que se virar, e tá tudo bem. sim. Outra pergunta que eu tenho para te fazer. Como foi para você se entender e perceber que era possível, sim, ter retorno financeiro na posição de terapeuta? Porque tem essa mística, né? Do terapeuta que salva, o terapeuta que é o cuidador, que é o guia, que é o mentor, que na verdade acaba deixando a gente num lugar de desconforto até quando a gente vai cobrar as coisas. Mas o que a gente não pode Uhum. esquecer é que terapeuta é uma profissão, né? E quando você decide Isso. viver exclusivamente como terapeuta, e quando você decide se dedicar ao estudo para se tornar terapeuta, você precisa de remuneração, inclusive para se qualificar. Como foi para você esse Isso. caminho? Foi difícil entender que era importante cobrar? Como é esse lugar do cobrar e da profissão para você? Me conte. Então, na sua primeira pergunta, quando eu notei que dava certo viver só de Ui, terapia, foi quando eu fiz grandes compras, né? Porque a gente tem. Eu não sou uma das melhores pessoas com controle financeiro. Na verdade, não ui. é controle, é educação financeira. Sim. Eita, descoisou aí. Tá bem doidão aqui meu tripé. Ajeitou? Mas pode falar. Deu. Tá. Foi quando eu fiz grandes compras, porque a gente vai trabalhando e eu não tenho muita educação financeira. É uma coisa que é meu calcanhar de Aquiles. A Sim. questão da qualidade de vida, se deixar, eu morro trabalhando, e educação financeira. Não falta dinheiro, mas aquela coisa. Karina travou, gente. Vamos ver se destrava, senão a gente derruba essa e abre outra. Vocês voltem, viu? Se a gente precisar derrubar. Pronto, voltou, voltou. Vem, Voltou? continue, continue. Você Peraí, estava porque meu. falando da organização financeira. Peraí. Ai, fui eu que caí, foi? Pra mim Foi. aqui tinha sido você. Pronto. Deixa eu só botar meu Bluetooth aqui, que ele. Olha aí pra mim. Você estava falando das suas grandes compras. Isso aí, agora foi. Eleanor tá Então, fazendo bullying eu com não você tenho. aqui, viu? Dizendo que jura que você morre trabalhando. Gente, pelo amor de Deus, eu tô a pessoa que morre trabalhando e é visível, né? Eu outro dia estava aqui numa live, não lembro com quem, falando de uma intervenção que o Osaná fez. Foi com a Mônica. O Osaná fez, que é muito legal. Ele falou assim: coloca num papel, acho que foi para a turma dela, coloca num papel a sua maior qualidade. Eu botei acho que era versátil, alguma coisa assim, dinâmica. Sim, E aí depois você tinha que em dupla, desmoralizar essa sua grande qualidade, né?
E A sua por trás do virtude, né? dinamismo, a virtude, tinha que desqualificar para poder encontrar a sua sombra. E por trás disso tudo estava lá uma adolescente fugindo de casa, que não queria de jeito nenhum voltar para casa dos pais, entende? Então é daí que vem esse acúmulo de trabalho, essa agonia de querer abraçar o mundo, vem muito desse lugar também. E epigenética, né, gente? Minha mãe é igual. Então eu copio muito esse modelo. E eu comecei a perceber Sim, que dava certo quando eu comecei a ter grandes conquistas. Por exemplo, eu comprei um carro melhor. Então essas questões mais materiais começaram a me fazer perceber, tipo, você está fazendo isso mesmo? É sério? Né? Você está crescendo dessa forma? Você está tendo condições de morar nesse lugar melhor, né? Que é melhor do que aquele outro? Você vai mesmo viajar para fora? Então, esses questionamentos que é muito da coisa da síndrome da impostora, né? A gente começa a desconfiar, não, tem alguma coisa errada, não é possível. sim, Né? Então, esperando eu a tragédia, comecei né? a ter... Esperando a tragédia. Então, eu comecei a perceber isso. E a gente... É outra coisa que a gente não fala. A gente não fala dessas conquistas. A gente conquista e esconde, né? Ninguém pode saber, ninguém pode comentar, a gente não posta. É uma coisa bem, bem estranha isso da gente. E aí, depois disso, veio essa questão dos investimentos mesmo na carreira, querer melhorar. Aí começou a faculdade de psicologia, aí depois a pós em neurociência, que são coisas bem recentes. Então, acaba sendo tudo recente também, né? E você perguntou Sim, uma outra coisa também, foi cobrar, né? sim, sobre cobrar. Porque a gente fica nesse lugar da salvadora, né? Que o paciente é o coitado, que a gente sabe muito, e isso aí vai poder ajudar. Que também é ruim pra gente esse raciocínio, né? Como foi que você conseguiu se sentir à É. vontade para poder cobrar pessoas? Desde o início, eu me sinto à vontade para cobrar. O que acaba acontecendo é que eu atendo valores sociais, né? E aí esses valores sociais são de pessoas que estão comigo há bastante tempo, Sim, sabe? Que são pessoas que não têm essa predisposição para sair, não tem. E eu, como profissional, noto que ali não tem como ter alta, porque a pessoa ainda está no processo dela, porque não é o tempo de Cronos que vai definir, né? mesma Então, meu questão problema não minha. é Pois é, meu problema não é não cobrar, mas assim, eu tô vendo ali que a pessoa não vai ter condições de pagar mais do que aquilo. Então eu não vou fazer. O aumento do valor de sessão tem que ser muito gradual. Então isso acontece comigo. Né? Não chega a impactar, não chega a me dar grandes prejuízos financeiros, porque eu faço outros trabalhos, eu gosto de fazer workshop, turma de tarô e tudo mais. Então é algo que fica na minha agenda e, sinceramente, vai sair quando realmente a alta chegar. Eu não tenho essa irresponsabilidade de dinheiro nessa questão, não é o principal, né? Sim. Acaba mesmo indo para esse lugar, não E sei isso, se Tarina, salvadora, é, mas talvez e consciente. só talvez o quê? Talvez consciente, né? De que o paciente não vai Sim, conseguir mas pagar mais do que isso aquilo. aí é questão de consciência mesmo. Mais uma coisa que eu converso muito com as pessoas que fazem um spoiler, que eu tenho conversado muito nessas lives que eu tenho feito ao redor do spoiler, é sobre esse lance de cobrar social. Porque às vezes a gente começa assim por insegurança, né? Tipo, eu vou cobrar todo mundo social, que eu quero ter uma agenda cheia e que eu quero experimentar coisas no paciente. Só que isso acaba sendo um pouquinho injusto, tanto com o paciente quanto com a gente, né? Talvez Sim, seja melhor sim. olhar para a questão do atendimento social como uma questão de responsabilidade social mesmo, né? Tipo assim, vou ter Uhum. 2 turnos na minha agenda para o social e as outras pessoas eu vou cobrar normal. Porque assim, a gente não tem essa noção, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente não consegue ter esse discernimento do olhar de longe para a situação, né? Isso. No início é bem assim. A gente ataca para o social para poder ter experiência, ter agenda, ter. A gente não pensa muito nessas questões financeiras. Isso só vem depois. Eu tenho o quê? 17, 18, 19, 20, vou fazer. Já fez 4 anos, né? De profissão. Então, é algo que só vem mesmo quando você se estabiliza. Um profissional, existe uma pesquisa para psicólogos, que muito parecida a atuação. Leva até 3 anos para se estabilizar, né? Então, antes disso, eu já estava estabilizada, um pouco antes. Então, assim, naquele momento ali, eu precisei cortar. Então, Sim, hoje, eu tenho vaga para 3 pessoas sociais. Mais do que isso, não dá. Então, essas 3 estão aí comigo, né?
até hoje e elas vão continuar até que possa abrir vaga para uma outra pessoa. Sim. E é importante a gente ter essa noção de que o social precisa ser com o olhar social, não por outras questões, né? A gente abre a agenda. Hoje em dia, por Uhum. exemplo, eu tenho atendimento da Casa Aurora, que é toda quinta de tarde, e tenho algumas vagas de social de pessoas que estão comigo. E assim, é muito claro para mim que essas pessoas também não têm como aumentar. Então, por questão de responsabilidade, de consciência, a gente deixa as pessoas onde estão, né? Mas me pergunte coisas, Tarina. O que é que você quer saber da minha vida? Você tá... Mônica estava falando que ela tem social, mas não por insegurança, porque é uma escolha mesmo. Voltou. Acho que caiu. Não sei o que foi que houve. Eu fui. Mônica estava É, falando aqui que ela tem social, mas não por insegurança, porque ela deixa o social para intervenções pontuais. Isso também é uma boa ideia, viu, gente? Deixar o social para intervenções específicas. Mas me pergunte coisas. O que é que você quer saber da minha vida? então, se precisar, se você se formou, foi em 2019, Foi, não foi? Não, janeiro 18. de 2019. Ah, 18. Janeiro Pronto. foi É, isso. a formatura oficial. Tá. O que que você diria para Mel que entrou lá na primeira formação de psicoterapia? Diria para ter mais atenção aos processos e não ser tão medrosa no começo. Porque eu tive muito medo, viu, gente? Tá vendo essa carona aqui? Tive muito medo. No começo foi bem, bem delicado, assim. E eu fiquei muito assombrada, assim. Tipo assim, eu acho que eu diria assim, vá que vai dar certo. Porque isso tá na minha vida há muito tempo, Tarina. Isso me atravessa o ser terapeuta, assim, o título de terapeuta, tá na minha vida tem muito tempo. Sempre fui a pessoa que as amigas Olha, vêm, que os parentes vêm, e sempre esteve por ali. E minha primeira formação era para ser psicologia. O problema é que eu não passei na UFBA, fui fazer publicidade, me apaixonei e fiquei. Mas isso sempre teve por ali. Eu ah, acho que eu diria assim, acredite que é isso aí mesmo. Leonor está dizendo aqui, pois concordando, que o é. medo é um fato. Quando sua história é um pouco parecida com a minha, me lembro até hoje, eu no site da Unijorge, na UFBA, na verdade, eu tentei veterinária. Olha que viagem. Passei na primeira fase, fiz a segunda e fui para a Unijorge fazer vestibular, porque naquela época, ou você ia para a Unijorge ou você ia para a FTC, né? Tinha área um que era a Sim. coisa mais tecnológica e tal, e não era a minha vibe. Então, quando, eu me lembro até hoje, eu escolhendo jornalismo ou psicologia. Jornalismo, é jornalismo mesmo. Uma amiga minha estava no MSN comigo, faz jornalismo, mulher, você gosta de conversar. Ó, que viagem, gosta de conversar, é melhor que fosse terapeuta, né? Muito mais Ai, adequado. ai. Pois é, mas assim, não me arrependo em nada, Mel, porque foi uma trajetória que me ajuda muito em tudo que eu faço hoje. Produção de conteúdo, vídeo, a fala, os textos, até a própria entrevista terapêutica. Eu tenho uma facilidade de fazer a primeira sessão de entrevista terapêutica por causa dessa bagagem. Né? Verdade, E aí, verdade. quando eu vejo as suas fotos, que você posta, né, de TBT, de maquiagem, aquela galera toda ensanguentada, você sente falta daquilo? Sinto, porque aquilo é terrível. O cinema, gente, não vão pro cinema, por favor. Senão você entra na caverna do dragão. Cachaça retada. É terrível, Terina. Toda semana alguém me liga, Mel, tá disponível para job? Eu faço, meu Deus, me esqueçam, minha gente, por favor. Porque chega a dar uma tremedeira. Sabe quando o coração gela assim, né? Vou suspender a agenda da semana inteira e vou fazer esse negócio. Porque é muito Oh, bom. meu Deus do céu. É muito viciante. Porque assim, o cinema me levou para conhecer a Bahia quase toda. Eu conheço a Bahia quase inteira, só Ah, por causa do cinema. E isso é o sistema de recompensa, né? Porque é um trabalho árduo, é carregar peso, é subir em escada, subir em muro, subir em telhado, é um negócio, porque eu trabalhava com direção de arte, né? Com produção de arte e produção de objetos. Então era tudo muito, muito intenso, era muito caminhar, muito, muito movimento físico.
E aí, quando isso tudo sumiu da minha vida, eu me lembro que nos meus primeiros meses, assim, atendendo, eu ficava sentada na cadeira, meu Deus, que nervoso, meu Deus, que nervoso, meu Deus, que nervoso, porque era tudo muito estático, tudo muito Sim, você estático. sentiu falta da agitação, né? Exatamente. E Fora que voltando, trabalhar com equipe grande deve ser massa, né? é Vários amigos, muito legal. Tenho conhecer cada milhares de cidade. amigos, milhares de amigos. E é isso que eu ia falar. O trabalho no cinema é horrível, é muito difícil. Mas o sistema de recompensa dentro dele, do conhecer lugares, de conhecer gente, de dormir em cidades diferentes, dorme numa cidade e acorda na outra. Em uma semana, fazendo VT para o governo do estado, por exemplo, eu dormi cada dia numa cidade diferente. Isso é muito bom. Legal. Isso é muito divertido. Mas hoje eu sou confortavelmente feliz. Antes eu era muito feliz, mas irritadamente feliz, sabe? Que ódio que eu tenho que acordar de manhã cedo, 2 horas da manhã, para poder pegar um carro. Hoje eu sou confortavelmente feliz como terapeuta. Nunca fui infeliz em nenhuma das duas profissões, mas hoje é melhor. Hoje eu me sinto muito melhor, assim, mais tranquila. Legal. A Você galera sente. fez vários comentários aí. Cadê? Mônica dizendo que eu falei em MSN, entreguei minha idade. Pai, que miséria. É, a gente é dessa época, a gente tá. Vamos ter que assumir as rugas e o Gente, MSN. eu cheguei a conhecer o ICQ, gente, pelo amor de Deus. É, Tarina, nem Carlinha, eu. nunca nem vi MSN. Oxente, você, né? Para, Mel. Que tu não conhece o ICQ. Eu não sabia isso, não. Acho que foi ICQ, tinha Mirk também. Ah, não, Eram não é de minha época, não, Tarina. Você plataformas esconde de. idade, viu? Você esconde idade. Não, menos Smith Pop. Eram plataformas de conversa, bate-papo. Olha. Ai, ai. A Carlinha queria Vina ser também atriz. conhecia o Mirk, ó. Menino, não me lembro disso, não. Ou então tô velha já, Aí, tá vendo? broca. Tô velha broca. E era feio o Mickey, viu? Era um negócio estranho. Hoje tem design mais atrativo e viciante, tá bem melhor. Pois é. Ai, ai. Se Sim, você ia perguntar alguma coisa, eu ia te diga. perguntar sobre o que é, como você está hoje. Qual é a sua sensação com relação a ser terapeuta, felicidade, realização pessoal, que a gente estava falando até agora sobre realização profissional, né? E pessoalmente, como é, Tarina, pessoalmente, sendo terapeuta? Então, eu não sou aquela terapeuta, por exemplo, que gosta de casos desafiantes, porque existem pessoas que são bem resistentes ao processo terapêutico. É uma coisa, não é que eu exija urgência na melhora da pessoa, mas que ela tenha um comprometimento. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão comigo desde que eu iniciei. E mesmo com esse tempo maior, eles têm evoluções assim muito fantásticas, muito gostosas de acompanhar. E essa é uma outra coisa que psicólogo abomina, analista abomina, que é você desejar a melhoria do seu paciente. Você não tem que desejar nada, que o tempo é Sim, dele, né? Que o processo é dele e que você está ali como eu falei, né? A mera árvore, a mera ferramenta. Só que, veja, eu não sou árvore, eu não sou poste, né? Eu sou gente. E sendo gente, eu carrego emoção, sensação, um sistema de valores e consciente individual e coletivo. E sou atingida, impactada por essas pessoas de alguma forma. sim. Então, eu não posso jogar as minhas projeções para ela. Mas, gente, sinceramente, estudei 4 anos de comunicação, eu não posso ignorar que imparcialidade não existe. Não existe, eu Exatamente. não sei porquê. Eu não sei qual foi o terapeuta que acordou, só Freud mesmo, sei lá quem, Lacan, para acordar e dizer que tu não é nada dentro do consultório, né? Ali é o paciente sozinho. Porque não tem como isso. Eu não acredito. Eu hoje, nesse auge que eu tô, eu posso dizer. Posso mudar depois, mas hoje eu digo, não acredito em parcialidade no setting terapêutico. E eu desejo, em alguns momentos, a melhoria daquele paciente. Sim. Minha atuação, ela é clínica. Existe uma crítica muito forte hoje na psicologia e na psicoterapia clínica, porque ela copia o modelo da medicina, que é o paciente entrar no consultório, o médico investigar, passar as medicações e acompanhar a melhora. E esse Sim. modelo no setting terapêutico é criticado porque às vezes não vai ter melhora, né? E Pois quando é. não
E eu estou fazendo uma Diga. formação em saúde mental agora, né, com a Fiocruz, Faculdade do Ceará e o Movimento de Saúde Mental do Brasil. E eles falam uma coisa que é muito interessante, que esse modelo biomédico para acompanhamento psicoterapêutico e para a saúde mental de uma forma geral é muito perigoso porque o sujeito é atravessado pela cultura, pela religião, pelas relações familiares. Então, eles usam o conceito do biopsicossocial espiritual. O biomédico já não é Uhum, mais usado, entendeu? No tratamento de saúde mental uhum. comunitária e sistêmica, como eles chamam hoje em dia. No SUS, é isso que está sendo Massa. feito. Então, a gente está atrasadão. Quando a gente olha para esse Uhum, movimento que está sendo feito pelo SUS e pelo pessoal do movimento antimanicomial, a gente entende que a gente também está bem atrasado, né? Esse raciocínio biomédico, de uhum. fato, já caiu por terra para processo terapêutico. Você tem toda a razão. Isso, exatamente. E aí, esse modelo, ele é muito, ele vem como uma crítica nesse sentido que você traz, né? Porque não é essa coisa tão simplória. Toma aqui essa ferramenta, toma aqui esse remédio, aí na terapia toma aqui essa ferramenta que a sociedade vai embora. Não existe isso. E na nossa formação, nós somos treinados quase que com um exército mesmo para aplicação de ferramentas. Isso é uma verdade. Só que quando você vai para a prática terapêutica, e hoje a gente fala muito mais isso no curso, e eu sei porque eu estou desde a turma 3, que é a minha Sim, e a sua, né? Que eu comecei a trabalhar para o curso desde a sua. Então, nessa formação, a gente já fala muito mais sobre isso. Na última aula que a gente teve mesmo, um aluno perguntou, Jordan, que técnica é essa? Ele já respondeu, não sei. Eu estou fazendo aqui o que precisa ser feito. Então, a dança é muito mais fluídica, né, nesse modelo de toma aqui essa técnica para isso aqui para isso. Não sim, é assim. Né? O terapeuta que se forma, o psicólogo que se forma e vai lá, né? Acho que eu vou aplicar aqui um desenho livre. E você vai lá olhar na tabelinha que a curva mais para cima o cara é gay, a curva mais para baixo é sim, sei lá o quê. Porque acontece isso na sala de faculdade, gente. Eu já sim, vivi isso. Uma discussão fortíssima de teste de apercepção temática que identifica homossexualidade. Então não é assim. Mas a coisa que eu me identifico na clínica é sim o desejo da melhoria. E se ela não tá, eu não desejo, eu não forço tempo. A pessoa vai ficar sim, 10 anos comigo, se eu estiver viva, ela vai ficar. Mas se tiver ali melhorias mínimas que sejam, eu quero ver isso. Eu não tenho sim. vergonha nenhuma de dizer. Sim, eu acho importante também, porque assim, se a gente tenta tanto fazer o rapport com o paciente, né? O rapport não é para nada. A conexão é para que exista de fato o vai e vem de sintonias, de energias, de desejos, de vontades. Não é para a gente projetar nada em paciente, nem a gente querer impor o tempo da gente mesmo, né? A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Mas desejar que o paciente dê certo na vida, que tudo fique bem, eu acho que isso, inclusive, é necessário para que você vá todos os dias para o consultório encontrar aquela pessoa. É isso, essa frase que você usou me chama a atenção, desejar que dê certo na vida, porque assim, desejar, eu vou desejar sempre, mas da forma dele. Se ele me Sim, disser que ele está feliz naquele relacionamento extraconjugal, com mais de uma pessoa, ou morando não sei aonde, é o objetivo dele, tá tudo certo, né? Tá exatamente. tudo bem. Por isso que Pois a é. moralidade é complexa dentro do ambiente terapêutico, porque quando a gente leva a nossa moral e os nossos conceitos pessoais para o paciente, a gente destruiu a relação. Porque a gente Uhum. deixa de estar a serviço dele para estar a serviço da gente. Isso é muito Sim. perigoso quando a gente leva a nossa moralidade e os nossos conceitos. A gente tem que olhar para o paciente, entender o que ele quer para ele da vida dele e dizer: vamos nessa, você quer isso? Vamos junto. Você não está aqui para poder pedir ajuda? Vamos junto também. Então, esse lugar. Você travou de novo, Tarina. Esse lugar que a gente tem de olhar para o paciente com os nossos conceitos é muito perigoso. A gente não pode fazer isso com o paciente nenhum em momento nenhum. Aí Você voltou. travou, viu, Tarina? Mas agora você voltou. Fui eu que travei de novo. Foi. O engraçado é que aqui, quem trava é você, eu fico aqui achando que. Sim, eu não ouvi essa última parte. Quem estava falando justamente sobre a moralidade, que o paciente traz o dele, né? A gente só ajuda a melhorar os caminhos, assim, a avaliar melhor as coisas. Mas a gente não pode levar a Sim. nossa moralidade para o nosso paciente. O paciente que é gay chega para você e a sua moral grita, demite o paciente urgente. O paciente trans Passa chega para para outra você pessoa. e a sua moral grita,
passa para outra pessoa. O paciente tem uma vida sexual que você condena, não é para você esse paciente. Você não tem que condenar nada da vida do paciente. Você pode não concordar, mas condenar vira moralidade, né? E aí não vale a pena para ninguém. Exato. E assim, sempre tem um engraçadinho quando a gente fala sobre isso, que pergunta, ah, tá, então se o cara é pedófilo e tá feliz, você vai deixar ele sendo feliz. Não, porque pedofilia é crime, né? E não é que eu vou atacar. Se ele tá ali, ele tá buscando melhoria. Se pedófilo feliz, não vai pra consultório terapêutico. Pelo amor de Deus. Me Com irrita certeza. essas pessoas que, né, tentam provocar dessa forma. E aí, às vezes, algumas perguntas, E né? a Essas caixinhas de questão, perguntas. Ah, sim, e a questão da moralidade não passa pelo pedófilo, porque pelo pedófilo é outro conceito, é um conceito social de crime mesmo, né? Não é um conceito de isso. moralidade, é um crime, pronto. Exatamente. Se está acontecendo, salvo engano, no Conselho de Ética do psicólogo, e o nosso também deve ser assim, nós somos obrigados a denunciar. Só que existe uma coisa muito delicada aí, que você faz isso e a pessoa está buscando tratamento, né, para esse tipo de adoecimento psíquico, você pode estragar o processo, né? Então a Sim. ideia é manter a família por perto e tal, tem que ter todo um protocolo a ser seguido. E aí já me fizeram perguntas estranhas, né? Se eu já atendi assassinos, se eu já tem. Assim, passa pelo crivo, pô. Eu não, é óbvio, é como eu falei para vocês no meio da live, eu não acredito em imparcialidade. É óbvio que me incomoda atender, já atendi. É óbvio que incomoda em alguns casos. Mas, ao mesmo tempo, você está ali lidando com alguém que quer essa melhoria, que quer essa ressignificação dos seus processos traumáticos, dos seus problemas. Então, você acaba também tendo empatia até mesmo por essas pessoas, né? Sim, Então, são questões bem delicadas do ofício mesmo, e que não é todo mundo que entende de ofício de terapeuta quando essas pessoas vêm para o consultório. com certeza. E assim, a gente tem que ter cuidado com julgamento, com moralidade e principalmente ter o discernimento de que se chega um caso para você que você percebe que não vai ser bom para você lidar com esse caso, passa para frente, gente. Não fica, porque não vai ser bom nem para você, nem para o paciente. Letícia está contando aqui, as unidades de saúde da família, vulgo postinho de saúde, vem trabalhando muito esse olhar individualizado para o cliente. Sair muito do lugar do poder e criar uma relação mais horizontal. Isso é ótimo. Isso é muito bom mesmo. Uhum, sim. A gente tem que ter uma rede, a gente precisamos, como terapeutas, ser bem relacionados, porque a gente vai precisar encaminhar em vários momentos Com aquela pessoa certeza, para com outros certeza. profissionais, para outras competências. É Isso isso que eu... mexe até com o processo de religião e espiritualidade da pessoa. Né? Às vezes, Exatamente. até essas instituições outras são importantes a gente entender, a gente compreender e considerar, né? Vina tá falando, falar de pedófilo feliz é o mesmo que perguntar, porque a regressão não leva para lugar feliz, mas vai já viu experiência feliz causar trauma, pelo amor de Deus, pois é. Letícia também falando, esse modelo biomédico já caiu por terra. Precisamos trabalhar com olhar ampliado para além das questões biológicas. Exatamente. Exatamente. Nossa. Pois é, legal. E me conte, daqui a pouco você vai ter que ir embora. Me conte uma coisa importante. Pessoalmente, quando você olha para a sua carreira, para a sua vida e para onde você está agora, qual é o seu sentimento? Qual é a sua sensação? A sensação que eu tenho é muito. Eu partilho muito com a Kira no momento que eu tô agora. Porque a partir do momento que ela entrou, eu percebi, não tem mais volta, não tem mais outra. Mentira, gente. Como eu falei pra vocês no início da live, eu vim inventando coisa. Então, daqui a uns 5 anos, não vou migrar, mas eu vou me concentrar em outros projetos que eu já estou visando. Mas Sim, essa questão de posicionamento de mercado, né? Entender que não tem volta, entender que a sua carreira está sólida, né? Que daqui você só sobe com cuidado, porque para descer sim. basta estar vivo, né? Então, é assim que eu me sinto hoje, nesse lugar de terapeuta. Eu tive um clique desses também quando a gente vai preencher cadastro, e tem lá a profissão, né? Se você está Sim. escrevendo aquele cadastro com orgulho, como eu gosto, como eu escrevo, tá tudo certo, tá tudo resolvido aí dentro de você.
Isso é verdade. Isso é muito verdade. E assim, essa questão de olhar para a profissão também com um planejamento também é importante, né? Porque se você Uhum. fica naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar, uma hora você vai ficar exausta. Então é bom você olhar para a Sim, sua profissão, não é para poder ficar com aqui infeliz com aqui, querendo outro, não. É feliz com aqui, mas já pensando na outra possibilidade. Porque isso é o que uhum. alimenta. Eu tenho um problema muito grande, não é nem com o trabalho, porque isso já consegui botar num lugar bom. Eu fiz um acompanhamento com Renata Menezes, que ela da Falha Afeto, que ela me colocou num lugar de tipo assim, ó, tá, mas se morrer, acabou a carreira. Ó, tá, massa, mas se adoecer, fica sem dinheiro, porque você trabalha para você. Então ela me colocou num lugar de É. raciocínio lógico, assim, sabe, real, que hoje em dia eu já consigo entender os meus limites. Mas para estudar eu tenho muita dificuldade. Eu estou fazendo 3 formações agora, correndo contra o tempo para poder estar em todas. E isso é ruim. O meu problema já não é mais com o trabalho, o meu problema é com o estudo no momento. E assim, olhar para esse Uhum. lugar da profissão que a gente está agora e pensar no futuro é o que dá o gosto. Então ficar só, você é terapeuta para a vida inteira, tudo bem, quer, tá feliz, massa. Mas se existe uma vontade de você de ser um pouco mais, sei lá, de ser uma palestrante, de lançar um jogo de tarô também que nem Tarina, de fazer um curso específico para um grupo, né? A gente tem que pensar em viabilizar isso. Kira, eu também tô com Kira, né? E Kira também é muito importante, assim, quando ela entrou e fez assim, tá, massa. Você já tem o desenho todo até os próximos 10 anos. Tá fazendo o que para isso agora? Aí eu fiz, né? Pois é, tem que Aí ser, ela, né? Eu aí a tô gente, doida pra ter. aí eu já me coloquei em movimento, né? Eu fiz, tá, tudo bem. Se tem o desenho de 10 anos, eu vou começar a caminhar. Tem que ir, né? Eu fico me programando para o fim da faculdade. É como se a minha manhã, quando a faculdade acabar, fosse supra-sumo para resolver a minha vida. E isso é um perigo, porque dá para você ir se organizando desde já, né? Porque não dá Sim, para ser terapeuta a vida toda. Uma sim, coisa que mudou muito na minha vida desde que eu comecei a ser terapeuta foi cuidar mais da saúde. Porque antes eu não tinha muito isso. E na época de jornalista, eu tinha problemas na voz, porque era rádio, então vira e mexe tinha um calo, vira e mexe era rouquidão, vira e mexe era gripe, era doença, era muito mais adoecimento. Também era uma carga horária muito maior mesmo. sim. Quando eu passei a ser terapeuta, que eu entendi que se eu adoecesse, se eu ficasse mal, o dinheiro não entrava, e o dinheiro era uma coisa muito importante para mim, eu passei a focar, né? Eu tomo suplementos vitamínicos, que muita gente passou a olhar para isso na pandemia. A gente já tomou suplemento Sim. vitamínico, né? Há muito tempo. Então, esse tipo de coisa só veio com isso, com essa visão, né? Você, a sua empresa, se você não se cuidar, já era uma queda que seja, né? É. Você não vai poder trabalhar. E aí? Né? Complicado. Então, a gente ter atenção que a gente é a nossa própria ferramenta de trabalho também é importante para que a gente tenha qualidade de vida, né? Porque senão a gente se esfola de trabalhar e acaba não pensando nisso. E qualidade de vida está diretamente relacionada à qualidade da saúde mental. Então a gente precisa Também. estar sempre atenta a tudo isso para que a gente fique bem. Michele está falando aqui, fiquei confusa agora. O terapeuta pode negar atender um paciente? Pode, Michele. Se você percebe que você não tem como lidar com o caso, se você percebe que você não tem como resolver a situação, é melhor você entregar para um colega ou indicar um outro profissional, do que você ficar com aquele caso que vai doer em você. Até o paciente que aperta a sua mente, que você não foi com a cara, você não precisa mais atender. Eu conheço a história de um psicólogo muito famoso aqui em Salvador, que o cliente se atrasou, foi suficiente para ele não querer mais, entende? Sim, Então, a ideia de que você não precisa, que nem é uma pessoa que se tiver uma loja, você pode negar o cliente também, sim. se ele está te importunando de alguma forma. Leonor tá perguntando, vocês estão fazendo terapia, cuidando de vocês também? Sempre, Léo. Minha terapeuta, Sabe? inclusive, é Thelma Rupsel. É Rupsel que fala, né? É. É. É Thelma. E assim, é importante. Outra coisa muito importante. Você e Sata com Thelma. Aí eu vou Pois falar também, né? Que vem alguma coisa vem a aí tem. gênia, vem a gênia. E outra coisa Olha os muito perfis. importante, Tudo atendendo. mulher grandona miserável.
A gente atendendo, a gente precisa estar em terapia e a gente precisa estar em supervisão também. A gente precisa buscar profissionais para fazer a supervisão clínica dos nossos casos, dos nossos pacientes, porque é injusto com o paciente da gente a gente oferecer só um ponto de vista. Quando a gente chega para o paciente Verdade. da gente e fala tal coisa, a gente está falando tal coisa a partir do meu ponto de vista. É importante dividir com alguém, com o seu supervisor clínico, porque você pode ter uma outra visão do caso. Só numa conversinha, você pode ter uma outra visão do caso. E você pode estar tendendo a tratar o paciente por um lugar só, não olhando ele de uma forma global, né? Então é importante, além de estar em terapia para cuidar das suas próprias dores, para não vazar no paciente, é importante estabelecer também a supervisão clínica. A minha supervisora não é TTS. Minha supervisora é uma mulher que é indiana. Mas assim, porque eu senti necessidade de ter esse outro olhar por causa da pós que eu estou fazendo. Então, a minha supervisora é indiana. Tem pergunta aqui. Legal, isso tá muito bom. Eu achava que o terapeuta Uma fazia coisa terapia que para resolver exatamente esses conflitos. Mas Michele, a gente faz terapia para poder resolver esses conflitos sim. Mas tem casos que chegam na gente que a gente não vai conseguir lidar, né? Tem situações, por exemplo, se eu fui estuprada na infância, chega uma pessoa que foi estuprada para poder eu lidar com ela, talvez eu não consiga lidar bem com aquela história, aquilo abra feridas em mim. Então, por uma questão de pior ainda se segurança, chegar o estuprador, né? pois é, então por uma questão de segurança, é melhor que eu não atenda aquele caso. A gente tem que entender os nossos limites como terapeuta também. Você recomenda a outra pessoa, um outro É. profissional, do que ficar se ferindo durante o processo terapêutico. Eu ainda não tive nenhum paciente que me causasse esse tipo de negativa, mas já tive uma sessão com uma paciente que mexeu muito comigo, que eu não sabia o que dizer, que foi quando a mãe dela faleceu. E era alguém que estava em busca de respostas. Teve uma hora que no meio da catarse ela perguntou, pelo amor de Deus, me fale alguma coisa. E eu estava mais com vontade de chorar com ela, porque foi uma situação assim, por mais que Sim, ela já soubesse, por mais que a mãe já vinha em tratamento há vários anos, por mais que ela já soubesse de tudo, foi uma das sessões mais impactantes. Mas provavelmente porque isso fala muito mais sobre mim do que sobre ela, porque pode ser um medo meu, da minha criança, de perder a mãe, né? A fortaleza que a minha mãe representa para mim. Então, aquela sessão ali, eu tive vontade de encerrar e dizer, olha, eu não consigo ir daqui, né? E eu agora, permaneci num silêncio e depois comecei a desatar, falar coisas que eu, sinceramente, não lembro. Até hoje eu tenho que me lembrar, eu não lembro. E ela deu um agora suspiro lá, que foi ótimo. Não sei o que eu falei, né? deve ter resolvido de alguma forma. Eu me comovo, Tei. Eu não tenho vergonha de me comover, não, de me emocionar com o paciente. Eu tenho um paciente que ele progride com tanta beleza, que eu sempre me emociono na sessão com ele. Sempre me emociono. Aí ele vai estar emocionada, né? Estou, porque estou feliz por sua conquista. Não minto também. Fica emocionada, eu assumo Isso. mesmo. E porque assim, a Ai, gente é meu ser Deus, o Arthur humano. bate no túmulo com isso. A gente é ser humano, a gente festeja conquistas. Quando você vê uma pessoa extremamente aprisionada em conceitos familiares, uma pessoa extremamente aprisionada em moralidades, assim, sabe? E você olha para aquela pessoa e vê a pessoa bater na asa, claro que isso é emocionante, gente. Eu não vou lá abrir as asas dele e dizer é assim que voa. Não. Mas se ele voou, claro que eu vou ficar emocionada e vou ficar feliz. É óbvio. Uhum. Michelle Pois está é perguntando, uma coisa que entendi. Se o abuso for revelado no meio da terapia, é o mesmo caso. Se o conteúdo do pensa do mesmo abuso jeito. mexer demais com você, você pode direcionar o paciente para outra pessoa. Deve, inclusive. É porque a gente tem a mania de pensar, é o que a Mel falou no início da live, a síndrome do Salvador, né? Eu não posso abandonar esse paciente, eu não posso. E não pode nada, é o que eu falo. É uma relação de poder que a gente tem que sair desse diabo, desse pedestal o tempo inteiro. Se isso Sim, permite ficar nesse lugar muito tempo, vai adoecer a gente, né? com certeza. E a gente tem que estar atenta porque a gente tem que estar sã. Se a gente está comprometida a cuidar de E saúde mental, a gente que tem responsabilidade. A gente tem que responsabilidade de ter que estar sã ali, disponível para aquela pessoa. Quer falar mais alguma coisa? Que seu horário já deu, Vitarina? Dia, tranquilo. Essa coisa da. A gente acaba marcando o horário, depois o papo fica tão bom que dá vontade de ficar até mais. Essa coisa das emoções é muito importante falar também, porque início de carreira
é um receio, né? Será que eu vou chorar na sessão? Será que eu vou ser invadida por uma energia estranha? Será que eu não vou aguentar? Gente, é você deixar a coisa fluir e falar com tranquilidade, né? Com o seu paciente. Mas é aquela coisa, você acaba criando uma casquinha, né? Uma moleira psíquica mais forte, vamos dizer assim, uma capinha que, perto de alguém fragilizado, normalmente, naturalmente, você endurece. Se você Sim, estiver melhor, se você estiver. Não é melhor, a palavra não é melhor. Mas se você estiver mais na condição estável. de auxílio, isso, de auxílio e estável. Então, naturalmente, isso não acontece, né? Você se debulhar em lágrimas e perder o controle numa sessão. Não, isso aí também não, É não. isso. Mas assim, uma situação comovente, você, poxa, sinto muito, me comovi com sua situação, né? Sim, isso é normal, não é para chorar com soluçar junto com o paciente também, né, gente? Aí você faz isso, leva para terapia, para cuidar disso na terapia, Sim. porque você está se mobilizando com facilidade. Por isso a importância da terapia, que a gente não sabe o que o paciente vai contar pra gente na sessão seguinte. Se a gente não estiver estável, Uhum. às vezes a gente pode bagunçar até o paciente. Verdade. Então a Bagunça gente mesmo. tem que A ter gente muito joga nossas cuidado. projeções, nossas maluquices dele. O que a gente tem também, gente. Terapeuta é gente. Eu até fiz um post essa semana do humor da segunda-feira. Não é porque eu trabalho com o que eu amo que eu não tenho meu mau humor de segunda-feira, Com não. certeza. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, gente. Muito, com certeza. Gente, Ai, ai. tempo acabando pra gente. Lembrem que dia, deixa eu pegar de novo aqui, o dia 8, 15 e 22 tem o Spoiler Terapêutico, que é um encontro onde a gente faz um desenho de plano de carreira com vocês. Terina, muito obrigada por tudo que a gente construiu até aqui. Muito Beijo. obrigada por você estar aqui. E muito obrigada por tudo que a gente vai construir nessa estrada. Amém, amém. Eu que agradeço, gente. Um beijo, boa noite para vocês. 24 de outubro tem workshop eu e Marcinha, tá? Quem tiver interesse, chama no privado que eu passo tudo. E tem o Beijo. Tarô das Bruxas vendendo, viu, gente? As bruxas urbanas, vocês comprem, viu? Isso. Não se Valeu. esqueçam, É não. lindo, tá no meu perfil. Beijo, gente. Obrigada por vocês Valeu. estarem aqui até agora. Tchau. Tchau. Obrigada, Tê.